A paz do Senhor a todos aqueles que estão nos ouvindo. Queremos aqui, nesta noite abençoada, estar orando com você que está nos ouvindo aí do seu lar. Que Deus esteja conosco, nos abençoando, nos guardando e falando conosco, através da palavra, através dos hinos que aqui iremos tocar esta noite, através das orações. O programa hoje vai estar recheado de coisas novas. Iracema Niquelati é essa que vos fala, da D de Trombudo Central. Oramos então. Senhor nosso Deus e Pai, entramos na Tua presença, Papai querido, para mais uma vez, Pai, pedir que o Senhor esteja conosco. Pedir a Tua bênção, Senhor, sobre os nossos lares, sobre cada pessoa, Senhor, que está nos ouvindo nesta noite. Tu conhece o coração de cada um, Tu sabe o que cada um está necessitando. Tu sabe, Senhor, os sonhos, os anseios, Pai. Tu sabe as lutas que cada um passa. Entra com a Tua boa mão, entra com cura, com libertação, com bom ânimo, Pai. E mais uma vez, Senhor, que a Tua graça, que a Tua presença seja uma constante na vida de cada um. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Esta noite estamos aqui com um programa diferente, um grupo diferente, trabalhando. O nosso locutor oficial, o presbítero irmão Luan, ele está lá embaixo na igreja, ajudando os irmãos ali, numa pequena obra que está sendo feita, uma obra que está sendo feita assim meia de repente, né? E estamos aqui hoje, como eu já falei antes, Iracema, juntamente com a nossa amiga e irmã, a Débora Verdes. É isso aí. Eu quero desejar uma boa noite na paz do Senhor a todos. Dizer que é um motivo de muita alegria, né? A gente está aqui no lugar do Luan e da Ana. A gente está um pouquinho nervosa, né? Mas a responsabilidade grande, né? Bastante. Então, mas vamos aí fazer a obra de Deus, né, tentar fazer um programa bem, como que se fala? Abençoado, né, vai ter bastante coisa legal, né, Iracema? Hoje não vai ter brinde, mas vai ter bastante, vai ter palavra, Iracema já tá ali, ó, preparada, e vai ter a nossa sementinha, o nosso quiz também. Isso, hoje vai ser o complete o versículo, né? E a Débora vai estar passando para vocês a forma que vocês podem estar interagindo conosco essa noite. Vai ser de uma forma um pouquinho diferente. Isso mesmo, Iracema. Então, a gente tá pelo nosso site, tá? Se você tem aí, quer ouvir a gente, pelo site que é www.radioesperanca.tk. Esse é o nosso site. E também pelo nosso aplicativo do app, né? Baixe pelo Play Store. Rádio Esperança, tá bom? Vão lá, vão participar aí com a gente e vai ser uma bênção. Você também pode estar interagindo conosco através dos nossos celulares particular, né? Através do WhatsApp. O meu é 47 988 90 0391. 47 988 90 0391. Débora? E o meu, 47 99656 6621. Vou repetir, 47 99656 6621. Se você quiser mandar um oferecimento, mandar um hino, mandar alguma coisa e também participar do nosso quiz. Pedidos de oração também, né? Podem estar interagindo conosco através dos nossos celulares particular e também lá na página do rádio. Do aplicativo. E do aplicativo, isso. Você entrando lá no aplicativo, do teu lado esquerdo tem uma janelinha. Você aplica lá, clica lá, vai abrir várias, vai abrir ali uma página, né? Daí lá embaixo está o bate-papo, tá? Você clica em cima e por ali você também pode estar interagindo conosco, ok?
Isso mesmo. Chama não se apague, não se apagará. Essa chama não. Não, eu tenho fome e sede, eu tenho fome e sede. Essa chama não se apague, não se apagará. Então, vamos lá para o nosso complete o versículo. Hoje nós vamos fazer o complete o versículo. Vamos lá, Débora. Vamos lá. Ó, fiquem ligadinhos aí, prestando bastante atenção. Pegando a sua Bíblia na mão aí, prestando atenção qual é o livro da Bíblia que você vai encontrar para completar. Você vai procurar em Marcos, capítulo 16 e versículo 46, que diz assim: Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão encontrou... E daí tem os pontinhos, daí vocês vão ter que completar essa minha frase, vou repetir, tá bom? Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão encontrou. Daí você manda aí pra gente, né? Vamos ver quem vai ser o primeiro. Vamos ouvir um louvor, então? Na voz de quem, Débora? Vamos achar aqui Fernandinho e a Fé. Glória a Deus. Ouvimos esse hino aí que trouxe para nós, né, para o nosso elevo espiritual, trouxe para nós aí, né, uma paz interior, né, onde que nós sabemos que o nosso Deus é sempre o mesmo, Ele não muda, né, Ele é o nosso Deus de ontem, de hoje, vai ser o de amanhã. Nós sabemos que sempre podemos contar com esse Deus que está conosco, esse Deus que nos cuida,
né? Mesmo que muitas vezes nós achamos que Ele está longe, que Ele não nos ouve, que Ele não sabe quem nós somos. Mas pode ter certeza, Ele tem o nosso nome escrito na palma da sua mão. E Ele está sempre nos cuidando. Mesmo que nós achamos que não, mas Ele sempre está nos cuidando. Então, vamos para a resposta do nosso quiz, complete o versículo. Assim, né? Quando Ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou o quê? Ele encontrou um cego chamado Bartimeu. Quem encontrou essa resposta é a resposta correta. Amém? Ele é o mesmo padrão do que é certo, verdadeiro e belo. Deus faz o que lhe agrada e é sempre justo, belo e coerente com a verdade. Deus é a realidade e pessoa mais importante e mais valiosa do universo. Ele é mais... Isso aí. Quero aproveitar aqui e agradecer, né, as irmãs ali que estão ali no salão, limpando a igreja, que elas já pediram, né, pra mim, pra mandar um alô pra elas, né, que tá ali a Letícia, a irmã Cida, e a Ana e a Rebeca estão ali ajudando. Quero agradecer também em nome do Departamento de Adolescentes, que final de semana a gente teve a nossa cantina. Agradecer a igreja de Trombudo Central, que nos ajudou comprando o nosso crepe, foi uma bênção, graças a Deus, né? Agradecer a todos ali que estiveram nos ajudando ali no salão, né? O irmão Alexandre, a irmã Cida, a irmã Letícia, que esteve ali ajudando, o Mateus e a Rebeca, sempre ali com a gente na cozinha. Que Deus abençoe aos pais dos adolescentes também, que nos ajudaram, né, ali contribuindo, e são uma bênção. Eu só tenho que agradecer a todos de coração. Quero mandar um alô também para minha família, né, que tá me ouvindo, né, Iracema, a gente não pode esquecer. Com certeza, a família em primeiro lugar, né? Isso aí, agradecer aí meu esposo, que tá ali na igreja ajudando também a arrumar os pisos, mas agradecer muito a ele, tava me encorajando, eu tava tão nervosa, e ele disse, não, mulher, vai dar tudo certo, e tamo aí. E agradecer também, mandar um alô para minha família lá de Otacílio, que algumas pessoas estão assistindo. Não vou dizer nome porque, né, vai que eu esqueço. Mas mandar um beijo para todos, também ali a Lene, o Vilmar, a Isa estão ali assistindo a gente. Que Deus abençoe a todos. Amém. Eu quero mandar aqui um alô especial para o nosso pastor presidente, pastor Wagner França, a sua esposa, a nossa pastora Raquel. Quero também mandar um alô para aqueles irmãos que estão aqui embaixo na igreja trabalhando. Quando eu digo aqui embaixo, a todos que nossos ouvintes aí, é que aonde que nós estamos numa sala, né, no segundo piso da igreja. Então, eles estão ali na parte de baixo, né? Um alô ali pro William, o esposo da Débora, o irmão Alexandre, o nosso pastor presidente, pastor Wagner, o nosso locutor oficial aqui, né, o presbítero irmão Luan está ali, e eu acredito que o irmão Adilson, o pastor Adilson Almeida está ali também, e se tiver mais algum outro irmão ali, né, recebe nossos cumprimentos também. As irmãs que estão lá no salão, né, lá no nosso pavilhão de festa, que estão lá fazendo a parte da limpeza, que Deus as abençoe grandemente, irmã Cida, irmã Letícia, tem mais alguns adolescentes ali, irmã Rebeca, essa bênção que veio para Trombudo Central. Que Deus abençoe a cada um de vocês, com muita graça, com muito carinho, com muito amor no coração. Receba esse louvor. Vamos tocar um louvor para esse pessoal que está trabalhando aí, então. Qual é o louvor, irmã Débora? Vamos lá, escolher um bem abençoado. A irmã Cida, tá? Escolheu esse louvor. Vamos achar aqui. Vamos lá, irmã Cida. É tanto hino. Vamos achar. Vamos escolher esse aqui, ó. Você é especial, de Daniel e Samuel.
que se perde pelo ar. É folha e pó, o que não serve pra usar. Vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. É alguém no coração de Deus. É isso aí, né? Quem te deu a vida jogou fora a forma e não fez outro igual. Então está aí esse louvor para os homens que estão trabalhando ali na igreja, esses irmãos abençoados e as irmãs que estão
lá no salão fazendo limpeza. Isaías 40, 31 diz assim: assim como Davi, o profeta Isaías também destacou a importância de se manter firme na fé e esperar no Senhor, principalmente quando algo não vai bem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Fé, o firme fundamento daquilo que não vimos. Irmã Débora, como é bom a gente ter fé. Como é bom quando a gente pede algo para Deus e dentro de nós assim cresce aquela sementinha, ela vai crescendo, dá uma planta, dá folhas, dá fruto, e a gente sabe que isso se chama fé. Isso mesmo. Poderei me ausentar do teu olhar. É isso mesmo, Iracema. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fé, né? A Iracema já leu ali um versículo e eu quero, né, falar um pouco da minha vida, do meu testemunho, e diz muito sobre fé. Eu gosto muito do versículo que é em Romanos, né, do capítulo 1 ao 5, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho. E eu sempre fui, Iracema, uma pessoa, né, que sempre cantei. Desde os meus 4 anos eu cantava na igreja. E eu achava tão lindo quando alguém subia no púlpito e contava uma história da sua vida, de um acontecido, né, que aconteceu. E eu achava lindo aquilo, com vitórias e tudo. E eu pensava, meu Deus, eu queria tanto contar alguma coisa da minha vida. E eu fui orar. Eu fui orar pedindo experiência com Deus. E eu pedia experiência e dizia, Deus, que eu consiga, que eu tenha alguma coisa para contar para as pessoas. E Deus me deu essa experiência, Iracema. E às vezes a gente pede achando uma coisa, mas não é o que Deus quer que a gente passe, né? E Deus me fez passar em 2019 por um tempo bem difícil. Foi um tempo que o meu pai foi para o hospital. E eu aprendi muito, muito com tudo isso, porque, para quem não sabe, o meu pai foi transplantado do fígado lá em 98. E ali em 2019 deu uma rejeição no fígado dele, que ele teve que ir para Curitiba. Né? Ele só se tratava lá em Curitiba, no Hospital das Clínicas, e ele foi apenas fazer alguns exames. E ele foi para lá. Meu pai sempre foi um homem de muita fé, um homem de Deus, que deixou, meu Deus, não tenho o que falar dele, sabe, Iracema, não é porque é o meu pai, mas ele era um homem muito, muito bom mesmo. E ele foi para o hospital e a gente ficou em casa, com a minha mãe, com meus irmãozinhos. Eles tinham 1 ano e 10 meses. E a gente com muita fé, né, sabendo que Deus ia fazer um milagre, que ele ia lá fazer alguns exames e ia voltar para casa. Mas não era a vontade de Deus. E meu pai foi, e eu fui visitá-lo um certo dia. E não consegui deixá-lo ele na situação que eu vi. E fiquei cuidando dele
por 7 dias lá em Curitiba. E a gente teve momentos muito bons juntos. A gente pôde aproveitar, a gente riu, a gente chorou, a gente se alegrou no espírito lá no hospital. E eu vejo que Deus é muito maravilhoso em tudo que Ele faz, porque Ele deu essa oportunidade para mim de passar os últimos dias com meu pai. E eu sempre tive muita fé, Iracema. Lá dentro do hospital eu tinha muita fé que a gente ia voltar para casa. Eu não pensava no pior, eu só pensava que a gente ia voltar e que era a vontade de Deus, era a minha vontade, da minha família, que a gente voltasse para casa. Mas, como eu disse, a nossa vontade muitas vezes não é a vontade de Deus. E foi isso que aconteceu. Eu voltei para casa, minha mãe, daí a gente trocou, né? Minha mãe cuidou dele e ele aguentou mais 2 dias. E eu recebi a notícia que meu pai não tinha aguentado, não teria mais como fazer outro transplante, porque ele estava muito fraco. E em nenhum momento eu questionei com Deus. A minha fé até ali, eu tinha até fé ainda que eu pensava, meu Deus, o Senhor tem o poder de, se o Senhor quiser que ele, né, levante daquele hospital e saia vivo, o Senhor pode ainda. Eu tinha muita fé ainda, mesmo sabendo que ele estava morto, Deus poderia revivê-lo. Mas eu entendi a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mesmo não nos agradando. A gente sabe que Deus tem um plano para todas as coisas. E eu quero dizer que eu entendi, eu sinto muita falta do meu pai. Nunca, se me perguntasse, Débora, você queria? A gente nunca vai querer isso. Mas eu acho, lá em Filipenses, diz que porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o que me acalma, o que me traz paz, que é difícil ali que eu li, que justificado pela fé temos paz com Deus, é saber que um dia nós vamos nos encontrar novamente na eternidade, que a gente vai poder nos ver, e é isso que eu faço, né? Eu tento sempre estar na presença de Deus, fazendo o melhor, porque eu sei que meu pai está num lugar bom, sem dor, sem sofrimento, e eu sei que a gente vai nos ver novamente, né? Vai poder nos abraçar, e é isso que eu quero dizer para vocês, que é isso que Jesus quer da gente, que a gente aprenda, que a gente precisa aprender a esperar, a confiar nele, e que a nossa vontade não é a vontade de Deus. Tem que saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo não sendo o que a gente espera, né? E enquanto esperamos, aprendemos a confiar nele, descansar nele e esperar por ele na hora certa, que ele chega da maneira certa e ele faz. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo, eu não sei a luta que você está passando, às vezes nem é para a morte, como foi no meu caso, mas que você acalme o teu coração, que você descanse no Senhor. É difícil entregar e descansar mesmo, mas é o que a gente deve fazer, entregar tudo nas mãos dele, que ele cuida da gente, cuida da nossa família, cuida de tudo, da nossa saúde. E eu quero dizer para você, confiar no Senhor de todo o coração, que você tenha paz, que você tenha muita fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né, Iracema? Verdade. E era isso que eu queria deixar para vocês. E fala aí, Iracema. Ouvintes, não é fácil, né? A gente glorificar em meio à tribulação. A gente passa por muitas lutas, a gente passa por muitas provas. Agora, a dor da perda é irreparável. Mas, quando nós temos Cristo Jesus, nós entendemos que os nossos somente voltaram para a casa do Pai antes que nós. Eu tinha sempre no meu coração que quando a gente deixava alguém lá no cemitério, quando era colocado aquelas pedras, baixava o caixão, a gente dizia assim, acabou. Mas hoje eu digo diferente.
Eu digo, não acabou não. Ali ainda tem vida. Ali ainda tem vida. Embora pareça que a árvore secou, apareça que não tem mais galhos verdes, nem folhas verdes, mas quando nós morremos no Senhor, a raiz continua firme, continua viva. E a esperança nossa é de poder um dia voltar a abraçar os nossos, que chegaram antes de nós, na presença do Senhor. A fé, acreditar, você que me ouve, muitas vezes, como diz a Débora, a gente quer chegar para Deus e dizer o que nós queremos, como é que nós queremos, porque para nós que somos carnais, é o nosso desejo, aquilo que a gente quer. E é isso que nós pedimos para Deus. Não é? Muitas vezes nós nos colocamos na presença de Deus e pedimos, Senhor, eu quero isso e aquilo. E ainda ousamos na presença de Deus dizer como nós queremos. Certa feita eu estava orando e eu não tenho mais, um local na minha casa, atrás no final do terreno, e que dá para o rio. Né? Então ali era um espaço que eu sempre gostei de orar, porque ali não havia presença humana. Era mato de um lado, mato do outro, e para frente, olhando para frente, eu vi um pedaço do rio. E eu tinha o costume de sentar ali, numa escada que eu tinha, e ir ali conversar com Deus. E certa tarde, eu sentada ali, Débora, eu conversando com Deus, eu falei algo para Ele, mas eu disse para Ele como que eu queria, da forma que eu queria. E de repente o Espírito Santo me disse assim, olha para o rio. E eu olhei, mas a gente vê muito pouco, porque era muita ramagem. E o Espírito Santo continuou dizendo assim, o que é que você está vendo? E eu em pensamento, eu disse, eu estou vendo um pedacinho dali até ali. Inclusive até apontei. E o Espírito Santo disse, você está vendo dali, e a hora que faz a curva você já não está vendo mais nada. Mas eu, o teu Deus, eu vejo esse rio. Da fonte, da nascente, até a foz. E eu sei para onde esta água vai. E eu entendi que muitas vezes nós pedimos para Deus e queremos que Ele atenda da forma que nós queremos, fazemos o nosso pedido. Mas o Senhor, Ele sabe. E aquilo que nós pedimos e Ele não atende, você pode ter certeza. Ele sabe que lá na frente, não vai nos trazer benefícios, não vai nos trazer alegria e de repente pode até tirar a nossa salvação. Então, quando você pedir algo para Deus, peça para Deus fazer segundo a vontade dEle, porque a vontade dEle, ela é boa, perfeita e agradável. Nas asas do meu Deus, voar, tirar meus pés. Vamos ouvir agora um hino da Midian Lima, Jó. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória. Glória a Deus, glória a Deus. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos estar glorificando, né, o nome do Senhor sempre, principalmente nas tribulações. Um alôzinho especial aqui para nossa amiga Clarice e o irmão Miro que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe a tua vida, Clara. E o nosso amigo, irmão, pastor Bic, não é caneta, mas é um pastor amado pela Igreja de Trombo do Central. Deus te abençoe, pastor Adilson, que Deus esteja sempre junto contigo. Também o irmão Adilson Eger está conosco também. Deus te abençoe, irmão Adilson, que Deus esteja sempre contigo, aonde quer que tu esteja. Vamos para mais um complete o versículo, irmã Débora? Vamos lá? Vamos lá. Será que os irmãos estão respondendo? Nós não estamos conseguindo ver aqui. Assim, amados e amadas que nos ouvem essa noite. O programa hoje está um pouquinho diferente, como a gente falou no comecinho, né? Hoje é só pelo aplicativo, né? E pelo site. Mas semana que vem volta ao normal, semana que vem teremos brinde, já temos alguns brindes aí, muito bom, que eu vi que tem uma irmã que doou uma necessaire, uma toalhinha, uma toalha de acho que uma toalha de rosto, né? E com certeza vamos ter mais brinde, né? E vamos poder estar interagindo com os irmãos, né? Hoje um programinha diferente, estamos aqui eu e a Débora Veires, fazendo a programação para quem chegou agora.
semana que vem, participação dos adolescentes aqui. Ô, benção. Na rádio, olha aí, ó. Aí você estará de novo, então? Então, olha sei, só. Eu não sei, daí vamos botar outros, assim, que não vieram ainda. Mas semana que vem, de repente, a Débora e o William estão aí com adolescentes. Vamos ver. Eles são os coordenadores, né, do grupo de adolescentes aqui da Igreja Assembleia de Deus de Trombudo Central, né, e está meio próximo aí também o trabalho deles. A Débora também, ela é a nossa líder, a nossa primeira líder do departamento infantil lá no quilômetro 5, numa congregação que pertence aqui também para a Igreja Sede de Trombudo Central. Vamos lá, Débora, vamos lá num completo versículo? Já quero aproveitar agora, já que tu falou, para convidar, né, o pessoal. Toda quinta-feira temos culto lá no quilômetro 5, a partir das 7 horas. Temos o culto infantil, né? Temos lá as professoras que me ajudam lá, que são uma bênção. E você que é aí de Trombudo Central, que está ouvindo, e não tem aonde ir na quinta-feira, olha aí, ó. Vai lá no quilômetro 5, que é uma bênção. A Iracema já vai falar também dos cultos? Sim, o dia de culto? Depois a gente conversa, depois a gente coloca no final, né? Sobre os trabalhos. Então vamos para... Complete o versículo. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e... Está lá em Filipenses 4 e 7. Vou repetir, lá em Filipenses 4 e 7. A paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e... Daí vocês têm que completar aí. Amém, amém. A paz que excede todo o entendimento, essa paz, todo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, goza dessa paz, né? Não é a paz que o mundo a dá, mas é a paz dada pelo nosso Deus. E quando nós temos essa paz, nós podemos passar por tribulações, por lutas, passamos por situações como a que a Débora colocou antes, e lá atrás, lá na frente, nós olhamos para trás e vemos que passamos por situações e vemos que o Senhor passa conosco, né? Essa é a paz que excede o entendimento do mundo. O mundo muitas vezes pergunta, nossa, aquela pessoa, ela passou por tal problema, mas ela está lá, ó, sorrindo, ela está bem. Por quê? Porque essa paz faz parte do coração. Essa paz é a paz que só Jesus dá. Quero aqui dar um alô para o pastor, eu já estou profetizando, para o irmão Vilmar Veires e para a irmã Marilene, que são os responsáveis, né, pela congregação do quilômetro 5, tem feito um trabalho maravilhoso lá, né? E você que é do quilômetro 5, que é ali do bairro Lourenal, né, visita a igreja do quilômetro 5, tem um culto abençoado, sempre vai ter uma palavra para você ali vindo direto do trono da glória. Vamos ouvir mais um louvor, irmã Débora, para depois dar a resposta do nosso completo versículo? Vamos lá. Midian Lima, não pare. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede
lindo hino que a gente acaba de ouvir. Agora vamos para a resposta do nosso complete o versículo, que está lá em Filipenses 4:7, que diz: a paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quem respondeu isso? Certo. Vamos lá, Iracema. Essa paz que a gente já comentou antes alguma coisa, né, nos remete para estarmos refletindo sobre esse mês, o mês amarelo, né, prevenção de suicídio. A gente viu, né, Débora, estávamos acompanhando aí o noticiário e vimos que em várias cidades aqui próximos a nós, algumas pessoas acabaram tirando as suas próprias vidas, né? E muitas outras aí com o decorrer dos dias mais passados, e vamos dizer aí desse ano, né? 2023, aqui em cidades próximas, não vamos falar em nível de estado, nem em nível de país, mas vamos falar aqui nos nossos arredores. Quantas pessoas acabaram ceifando suas próprias vidas? A gente ouve muitas vezes dizer assim, é falta de Deus. Outros dizem, são pessoas que não têm Deus. Outros dizem que não procuraram uma igreja. Outros dizem que não procuraram ajuda. Eu li certa vez que essas pessoas, Débora, muitas vezes, elas estão sempre com um sorriso no rosto. Elas aparentam estar sempre bem. Então, é algo delas, é algo que está lá no interior, né? A casca está bonita, né? Mas o interior ninguém sabe. Às vezes são pessoas que estão passando por situações e que o próprio inimigo mesmo, né, coloca na cabeça delas que elas não têm solução, que elas não prestam, que ninguém ama elas, né? Ou talvez estejam passando por uma situação que elas dizem, não, se isso aqui, o que vai acontecer, daqui a um pouco o mundo vai acabar para mim. E são tantas outras indagações que a gente que não tem, né, com a graça de Deus, não passa por essa situação, às vezes não sabe. Mas lendo um psicólogo certa vez, ele disse que as pessoas que estão nessa situação, elas sentem e o inimigo põe na cabeça delas que elas tirando a vida delas, elas vão ter paz. Mas isso é mentira, porque Satanás veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Ele é mentiroso, porque ele não quer ir para o inferno sozinho. E nós sabemos que a vida foi dada por Deus. E só Deus tem o direito de tirar a vida. Então, se de repente alguém que nos ouve está com algum sentimento de tristeza, de decepção, eu digo para você assim, procure alguém. Procure alguém. Você vai dizer assim, mas eu já recorri a Deus, já orei. Mas procure alguém. Procure uma pessoa de Deus. Procure uma pessoa que vai abrir os teus olhos através da graça do Espírito Santo. Deus vai usar alguém para poder conversar com você, para poder abrir o teu entendimento. E você vê que esse problema que você está passando tem solução, sim. Por pior que a gente passe, por tribulação, por luta, por perdas, como a Débora colocou aqui, né? Lá na frente, a gente vai superar. O ser humano consegue superar. Agora, quando nós temos Deus, quando Deus está conosco, quando nós caminhamos com a pessoa do Espírito Santo, a gente acha a solução. Eu perdi um filho com 23 anos, num acidente. Eu perdi meu pai, já perdi minha mãe, já perdi irmãos. Eu já chorei a morte de tantas pessoas, inclusive amigos também. Mas Deus me sustentou.
E se Deus me sustentou, Deus sustenta você também. Deus também vai te sustentar. Então não faça besteira. Não acha que tirando a tua vida você vai conseguir paz. Porque a hora que você vê o que vai acontecer quando você tirar a sua própria vida, vai ser tarde demais. Então busque Deus enquanto é tempo. Ore, chore, se jogue no chão, esperneie, mas peça para Deus te acalmar, para Deus te consolar. E busque um pastor, busque uma pessoa que caminha com Deus, busque uma pessoa que tem sabedoria e ela vai te ajudar, em nome de Jesus. Tua presença é o meu, tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer, tua presença. Belas palavras, Iracema. Falou tudo, né? Agora eu quero mandar um alô para Marilei e o irmão Giovanni que estão ali. Mandaram um recadinho aqui. Que Deus abençoe vocês que estão assistindo a gente. Deus abençoe, tá? Os vizinhos abençoados. Agora eu vou ler uma sementinha. Iracema, pega aqui que eu leio. Vamos lá. Vamos ver o que diz a sementinha. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos dos necessitados e quebrantará o opressor. Está lá em Salmos 73. Amém. Esse é o nosso Deus, né? É Ele quem faz a obra, né? Nós simplesmente somos instrumentos. Eu quero aqui deixar os meus agradecimentos, né? Primeiramente a Deus que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, né, Débora? Na frente hoje. Na frente não digo na frente. Nós estamos atrás, né? Desse trabalho aqui, que é um trabalho maravilhoso, essa Rádio Esperança. Ela tem alcançado vários países, estados, municípios, né? E a rádio, ela está com uma programação nova. Quem nos assiste aí através do aplicativo, percebeu que hoje ela estava super recheada, né? E amanhã também. A partir de agora a gente vai ter uma programação bem diversificada. Tem várias situações, né, que pode ser acompanhada ali, né? Domingo vai ter 2 programas, vai ter umas 10 da manhã e olha para minha criançada aí, ó. Meu Deus, que programa alegria. Kids a partir das 15 horas, né? Mas vamos falar de amanhã, quinta-feira. Ó, começa às 7h30 com o programa Café com Cristo. Depois, às 9 horas, o programa Manhã de Fé. Às 12h30, Jornal é Notícia. Às 14 horas, programa Hora da Vitória. E às 22 horas, Gospel Nights. Olha que bênção, né? Então, assim, ó, acompanha a nossa rádio, porque quem é de Trombudo Central, isso aqui é uma bênção para nós, né? Nós termos uma rádio. E quero agradecer, então, ao presbítero irmão Luan, nosso locutor oficial aqui da rádio, por ter nos dado, né, Débora, essa oportunidade de podermos estar aqui hoje, fazendo o programa, levando a palavra e nos esforçando para fazer que a coisa aconteça, né? Nosso pastor presidente e todos aqueles que nos ouvem. Você daqui de Trombudo, você de outro município, de outro estado, de outro país, que Deus abençoe a sua vida. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam. Agora vamos ouvir
o momento da palavra. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Com toda a liberdade, irmã Iracema. Mais uma vez, estou aqui nos microfones, trazendo para os que nos ouvem esta noite a palavra do Senhor. Irmãs, eu não sou pregadora, mas vivo pela graça e pela misericórdia do Senhor, transmitindo a todos que o Senhor me dá a oportunidade, a sua palavra. E hoje perguntando para Deus, Senhor, o que tu queres que eu leve para que esse povo ouça, meu Deus? E Ele me deu a história de Josafá. Em 2 Crônicas, capítulo 20, eu vou ler alguns versículos para que a gente possa chegar naquilo que Deus quer, que nós ouvimos e colocamos em prática em nossa vida. Então diz assim, no capítulo 20, versículo 1. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazão Tamar, que é em Gete. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em toda a Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também em todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé em frente à congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Versículo 13 diz assim: e toda Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse: dai ouvidos a toda Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão do Senhor. Ouvintes, se nós pegarmos a história de Josafá, ele era filho do rei Asa, rei de Judá, lá no capítulo 19, e nós vimos que o rei Asa era um rei que ele fazia tudo aquilo que era bom aos olhos do Senhor. E Josafá, criado e vindo de uma casa aonde ele tinha, como bons conselhos, e aonde que ele tinha, durante toda a sua vida, o testemunho de um pai que seguia ao Deus vivo, ele também foi um rei que estava na presença de Deus. Porém, Josafá tinha um pequeno defeito. Ele permitia que as pequenas coisas, quando ele passava por situações pequenas, ele não consultava Deus. Será que tem alguma coincidência com os nós, com os nossos dias? Ele cometeu alguns erros, permitindo que seu filho se casasse com uma moça ímpia, a filha de Acabe e Jezabel, que eram os reis de Israel. Ele quase foi morto quando ele fez uma aliança com Acabe. Mais tarde ele se envolveu em uma inusitada aventura de construção naval com o filho de Acabe. E Deus fez o empreendimento naufragar. Essas pequenas coisas, a Bíblia não nos diz, não traz que Josafá buscou Deus para fazer, quando fez essas
quando ele concordou e quando ele fez essas alianças. Porém, na hora que chegaram para ele e disseram: ei, rei, está vindo uma grande multidão. E nós não temos como pelear contra eles. É morte na certa para nós. Aí Josafá lembrou do Deus que ele servia. E se nós olharmos para todo o contexto da história de Josafá, eu li alguns versículos, nós vamos ver que Josafá, ele tirou um propósito e ele se posicionou. A posição que Josafá tomou diante da situação fez toda uma diferença na presença de Deus. O que nós aprendemos com essa história? Que muitas vezes, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que me ouve, nós tomamos decisões e não buscamos a Deus. Porque às vezes são coisinhas fúteis, coisinhas tão mesquinhas, e de repente nós achamos que não, isso aqui eu vou resolver, é fácil, e muitas vezes até pensamos, nem vamos incomodar a Deus. E é nessas horas que nós nos frustramos, porque tomamos decisões muitas vezes erradas. Mas glórias a Deus que quando nós temos grandes decisões, nós lembramos que nós servimos um Deus vivo. Nós servimos um Deus que peleja por nós. Nós servimos um Deus que está pronto a nos responder, assim como ele respondeu a Josafá. Ele usou um levita para responder. E olha o que ele disse, que a batalha não era de Josafá, mas era dele. E se nós continuarmos lendo toda a história, nós vamos ver que Josafá tomou posse da palavra. E mais para frente nós vamos ver que pela manhã, quando ele saiu em direção ao exército, ele não colocou os seus batedores na frente. Ele colocou harpas, ele colocou os músicos, porque ele sabia que o Deus que ele servia havia dado a vitória na mão dele. E ao chegar no vale, nós vimos pela história da Bíblia que todos estavam mortos, todos os seus inimigos estavam mortos, e a Bíblia ainda diz que os despojos foram tantos que eles quase não conseguiam carregar. Amados e amadas, esse é o Deus que nós servimos. Vale a pena buscar o nosso Deus em todas as situações, em tudo aquilo que nós temos que tomar decisão. Porque a partir do momento que nós passamos a servir um Deus vivo, nós não mandamos mais nas nossas vidas. Nós temos um Deus a quem recorrer. Nós temos um Deus a quem buscar. E tudo aquilo que nós botamos na presença dele em oração, ele nos responde. Ele nos coloca no colo, ele nos abraça, ele dá beijo na nossa testa. E ele diz: não temas que eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu tomo pela tua mão direita e cuido de ti. Se nós olharmos aqui, Josafá tomou uma decisão. Fazer jejum, oração. Se nós olharmos ali, eu pulei toda a oração de Josafá. Mas também nós vamos ver que todos buscaram a Deus. Todos estavam em pé perante o Senhor, diz a Bíblia. Também crianças, mulheres e seus filhos. Irmãos, quando nós buscamos a presença de Deus de uma forma íntegra, de uma forma completa, o Senhor nos atende. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas falando em testemunhos de que fomos buscar a Deus e que Deus nos respondeu e que Deus nos mostrou através da sua palavra, Deus respondeu. Olha, amanheceríamos o dia. Mas o que eu quero que você entenda através dessa palavra, mesmo Josafá não buscando a Deus em todas as suas situações, Deus ainda respondeu a ele. Deus ainda ouviu a oração dele. Deus ainda entrou com providência e deu
vitória para ele e para todo aquele que com ele estava. Não é diferente comigo e com você. Não é diferente com nós que buscamos a Deus. Não é diferente para você que se de repente você vai dizer assim, nossa, mas eu ainda não aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E como é que eu faço? Como é que eu vou fazer? No final dessa palavra, nós vamos orar. E se você ainda não conhece esse Deus maravilhoso, você vai ter toda a oportunidade de buscar. Porque esse Deus, Ele faz grandes coisas. Esse Deus responde. Ele responde através da sua palavra. Ele, quantas vezes, irmãos, eu creio que muitos de vocês que estão me ouvindo estão dizendo assim, isso já aconteceu comigo. Deus já me respondeu. Deus já me ajudou. E também estou ouvindo pelos ouvidos da fé. Glórias a Deus. Porque quando nós buscamos a Deus, quando nós nos colocamos na presença dEle, Ele age, Ele fala, Ele faz acontecer. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu me coloquei na presença de Deus, pedindo para Ele falar, e Deus fala, através da sua palavra. Muitas vezes nós ouvimos que pessoas dizem assim, eu vou no culto hoje para Deus falar comigo. Eu vou em tal lugar porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Amados e amadas, Deus fala contigo dentro da tua casa, através daquele livro que você tem ali chamado Bíblia Sagrada. Aquele livro é Deus falando. De Gênesis e Apocalipse, Deus fala com nós através da Bíblia Sagrada. Busque o Senhor, ore, peça a direção do Espírito Santo, abra a tua Bíblia e Deus vai falar contigo. Você não precisa sair por aí caçando profecias, buscando pregadores. Não precisa. Basta você abrir a tua Bíblia. Mas antes, faça uma oração. E peça para Deus. Peça para Deus falar contigo. Peça para Deus mostrar aquilo que você precisa. Peça para Deus mostrar qual é o propósito dEle na situação que você está vivendo. Porque muitas vezes, quando estamos na bonança, nós não buscamos a Deus. Nós oramos, agradecemos, fizemos aquela nossa oração rápida, né? E amém. Glória a Deus por isso, né? Mas na hora que vem a tribulação, na hora que o sapato aperta, daí nós choramos, nós oramos, nós perdemos até o momento, né? Como é que a gente diz? Perdemos até o senso de tempo que nós estamos orando. Que nós sejamos sempre assim. Na tribulação, na alegria, em agradecimento, que nós saibamos sempre agradecer, buscar a Deus, louvando, cantando, adorando, mas assim, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, que você que me ouve, sempre pergunte para Deus, qual é o propósito? Eu aprendi com a palavra. Sempre que me vem alguma tribulação, que vem uma luta, que me vem uma situação, eu pergunto para Deus, qual é o propósito? Aí tem propósito. E eu peço para o Espírito Santo me mostra qual é o propósito. A partir desse momento, eu tomo uma posição. Eu me posiciono na presença de Deus para que Deus venha fazer a obra. Seja ela para que eu vá bem, seja ela para mim chorar, seja ela para me exortar, seja ela aquilo que Deus quer para a minha vida. Porque muitas vezes, irmãos, nós passamos por situações porque Deus quer mostrar algo para nós. Assim como a nossa mãe, o nosso pai, quando nós éramos criança e nós fazíamos alguma coisa errada, a mãe dizia assim, espera o pai chegar. Aí o pai chegava, a mãe contava, o pai passava a mão na cinta, né? Eu falo como era lá em casa. E
pegava uma cinta nas pernas, pegava uma cinta, né? Às vezes nas costas, e ainda vinha aquela frase, não corre porque vai ser pior, né? Então, a mesma coisa eu vejo nós hoje na situação diante de Deus. Né? Muitas vezes nós passamos por uma situação, por quê? Porque nós precisamos passar por ela. Porque lá na frente nós vamos entender o que Deus quer. É a mesma coisa que aconteceu com Josafá. Deus permitiu que esse exército, esse grande exército, se levantasse contra ele, para que ele lembrasse que ele servia um Deus vivo. Ele teve que fazer o quê? Apregoar, jejum em toda Judá, oração, vestiu roupa de saco, se colocou na presença de Deus, fez um decreto, chamou que todo mundo viesse fazer a mesma coisa. Esse era o propósito de Deus, para mostrar para Josafá que ele ainda era o Deus que dava vitória. Então, muitas vezes nós passamos por essas situações. É Deus dizendo para mim e para você, ei, eu ainda sou o Deus que dou vitória. Mas para isso, eu e você temos que nos posicionar e entender, através da pessoa do Espírito Santo, qual é o propósito. E através desse propósito, nós temos que estar prontos para receber a vitória. Em nome de Jesus, amados, eu deixo essa palavra para você meditar nesta noite e ver que nós servimos um Deus. Esteja passando você por luta, esteja passando você por qualquer situação, se posicione como Josafá e ouça a palavra de Deus te dizendo, esta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Tá? Essa peleja não é tua, meu irmão e minha irmã, essa peleja é do Senhor Jesus. Entrega na mão dele, descansa, porque você terá vitória em nome de Jesus. Se você cair, ele te levanta. Ele te levanta. Ele te consola. Ele te liberta. Agora, declare que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima através do abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouço a corrente caindo no chão. Você está livre até para voar. Voa agora nas asas do vento. Yeah, yeah. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Deus mandou eu te dizer. Vamos orar? Incline a tua cabeça e onde você está. Eu quero fazer um apelo aqui através da nossa rádio. Se de repente você ainda não tem esse Jesus maravilhoso na tua vida, se você está passando por alguma situação e não sabe aonde recorrer, eu quero te convidar essa noite para você aceitar esse Jesus maravilhoso que vai fazer a obra na tua vida. Eu não estou te oferecendo igreja, não estou te oferecendo placa de igreja, mas eu estou te oferecendo Jesus, Senhor e Consumador da nossa fé. Se você quiser aceitar Jesus, dobra o teu joelho, aí onde você está. Nós vamos estar orando por você. E também estaremos orando pela irmã Marise de Oliveira, que não está muito bem, pelo senhor Wilson Stank, que é o vovô das nossas meninas ali, da irmã Daniela, né? E também por alguém que a irmã Ede colocou ali no grupo, que também não está muito bem. E oramos por todos vocês, oramos por nós aqui da Igreja de Trombudo Central,
oramos por todos que nos ouvem. Coloca em oração aí agora as pessoas que você sabe que precisam de oração. Dobra teu joelho, aonde que você está. Se você está dirigindo, não fecha os olhos, por favor. Fica aí com o olho bem aberto, vai orando, porque Deus está com os anjos acampados ao redor do teu carro. E aquele que quiser aceitar Jesus, o Senhor vai escrever o seu nome no livro da vida, vai perdoar os teus pecados, e a partir de hoje você vai viver uma nova vida em Cristo Jesus. Basta você dizer: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Oramos então. Senhor nosso Deus e Pai, colocamos na tua presença, Senhor, a irmã Marise, o Senhor Wilson, Pai, e todos aqueles que estão nos ouvindo. Colocamos a nação brasileira, colocamos Israel, colocamos todos, Pai, na tua presença. Pedindo, Deus, tu sabe da necessidade. Tu sabe daqueles, Senhor, que precisam da tua graça, que precisam de direção do Espírito Santo. Tu sabe, Senhor, daquele que precisa ser liberto, precisa ser transformado, precisa ser mudado, precisa ser curado. Oh, papai, entra com a tua mão salvífica e dai graça, dai vitória, dai sabedoria, Senhor. Vai limpando corações, Senhor. Vai tirando a mágoa, vai tirando a tristeza, papai querido. Vai dando vida. Tem vida aí, tem vida aí. Que o Senhor esteja com cada um, dando vitória, em nome de Jesus. Ele quem vai resistir, a ceia com o crente dentro da